Bem, se você é um filho de Deus, você foi chamado não apenas para ser um estudante da Bíblia, não é? Não apenas para ser um comunicador da palavra de Deus, da fé, mas para viver pela fé. Agora, aqui está um grande problema, um grande dilema, não é? A fé não é natural para nós. A dúvida é natural para nós. Preocupação é natural para nós. Ansiedade é natural para nós. Querer ter soberania sobre sua vida e circunstâncias, não é que se você tivesse, é óbvio, não conseguiria lidar com isso, ainda assim, desejar ter soberania sobre essas coisas é natural. Olhar por cima da cerca e invejar as situações e a vida de outras pessoas, achando que você seria mais feliz se tivesse naquela posição, com aquelas coisas, etc., é natural. Passar aquele catálogo interminável de sis pela sua mente enquanto vai ficando ansioso, ou o cis de sonhos que acha que se tivesse determinada situação ou coisa, a vida seria boa e plena, isso é natural. Perguntar se Deus está realmente ouvindo suas orações é natural. Revisitar novamente se de fato você é escolhido de Deus e é chamado por Deus é natural. Mas a fé não é natural para nós. Então, nós precisamos considerar, enquanto pensamos em viver para a glória de Deus no mundo, como Deus trabalha para nos moldar como seus filhos, como pessoas que vivem a vida da fé. O que Ele faz? Como é esse processo? Não é? Há uma grande diferença uma diferença profunda entre admiração e fé. Então, olhe para um texto bem conhecido da Bíblia, não é? Marcos 6, a partir do 45. Um texto que diz que Jesus fez os discípulos entrarem no barco e irem antes dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele continuava despedindo a multidão. E depois de se despedir dos discípulos, e depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. E quando chegou o anoitecer, o barco estava no meio do mar e ele estava sozinho na terra. E ele viu que eles estavam progredindo com muita dificuldade, porque o vento estava contrário a eles. E por volta da quarta vigília da noite, ele veio a eles caminhando sobre o mar. Jesus pretendia passar por eles, mas quando eles o viram caminhando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. E então começaram todos a gritar, pois todos o viram e ficaram aterrorizados com aquela figura andando sobre o mar no meio da tempestade. Mas imediatamente ele falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E então Jesus entrou no barco com eles, e aí o vento cessou. E eles ficaram completamente surpresos, pois não compreenderam, a Bíblia diz ainda, não tinham compreendido um milagre que tinha acabado de acontecer, que era o milagre dos pães. E a Bíblia diz, porque seus corações estavam endurecidos. Essa é a cena. Os discípulos se encontram em uma situação de grande dificuldade. Eles estão tentando remar pelo mar da Galileia até Betsaida, e eles estão enfrentando um vento contrário, impossível de ser vencido. E eles eram marinheiros experientes, eram pescadores. Eles estão enfrentando mares agitados. É uma situação exaustiva e uma luta fútil, desanimadora e potencialmente perigosa, potencialmente mortal. Quando você lê a sua Bíblia, você deve ler sempre de forma interativa e deve se fazer perguntas sobre o que você está lendo. Por exemplo, aqui,
Como é que os discípulos se meteram nessa grande confusão perigosa? Talvez eles tenham sido apenas tolos. Talvez tenham desobedecido ao chamado de Cristo, como Jonas fez. Talvez tenham atribuído a si mesmos mais força e habilidade do que realmente eles tinham. Mas se você olhar para Marcos 6:45, esses discípulos não estão ali por nenhum desses motivos. Eles estão nessa situação difícil precisamente porque foram obedientes ao chamado de Cristo. Você nunca entenderá essa passagem e passagens assim, e porque ela foi preservada para nós pelo Espírito Santo, a menos que você entenda que essa confusão é confusão de Cristo. Esses discípulos estão exatamente onde Ele quer que eles estejam. Eles estão experimentando exatamente o que Cristo quer que eles experimentem. Toda essa situação acontece sob a supervisão do Messias. Esses, nesse perigo, nessa confusão, são futuros líderes que estão exatamente onde o Messias quer que eles estejam. Agora, quando você vê isso, você deve se perguntar por quê? Eu pensei que Jesus estava cheio de graça e paciência e amor e misericórdia eterna. Por que ele escolheria que seus discípulos estivessem nesse tipo de confusão, sofrimento, aflição, perigo? Por quê? Por quê? Por que ele ia desejar isso? E se você não puder responder essa pergunta, você não tem a menor ideia do que Deus está tentando fazer na tua vida, como filho de Deus. Entende? Veja, Jesus sabe algo sobre aqueles rapazes no barco. Ele sabe o quão cheio de justiça própria eles podem ser. Ele sabe o quão confiantes e até arrogantes em sua própria força e sabedoria eles muitas vezes são. Ele sabe o quanto eles confundem a agenda dos seus pequenos reinos com a grandiosa agenda do reino de Deus. Sabe, quando a gente fala do ministério, querer ter um ministério e fazer algo para Deus, mas aquela é a nossa agenda, não é a agenda de Deus. Então, Jesus sabe o quanto eles confundem essas agendas de seus pequenos reinos com a grandiosa agenda do reino de Deus. Portanto, preste atenção naquilo que a gente vai ver agora, aquilo que você vai ouvir agora. Cristo os levará aonde não tinham a intenção de ir, para produzir neles o que não poderiam alcançar por si mesmos. Deus, o grande pastor, levará você aonde você não tinha a intenção de ir, para produzir em você o que você não poderia alcançar por si mesmo. Deus o levará você várias vezes na vida, você para onde você não quer ir, para produzir em você aquilo que você não podia alcançar por você mesmo. Isso precisa ficar marcado em nossos corações. Você sabe como a Bíblia chama isso? Muitas pessoas vão se surpreender. Chama isso de graça. Eu estou constantemente cercado por irmãos em Cristo. E digo isso com amor, não é? Com carinho. Eu ouço pessoas lamentando e resmungando sobre tudo, suas vidas, seus casamentos, ministérios, reclamando de suas dificuldades. Basicamente, eles, os cristãos, estão me dizendo: onde está a graça de Deus? E eles
estão recebendo exatamente isso, a graça de Deus. Mas não é a graça do alívio, e não é a graça da libertação daquela aflição. Eles a recebem em partes, em bocados. Mas em grande parte, isso está por vir ainda. Agora, naquele instante, eles estão recebendo a graça do refinamento. Porque é o tipo de graça de que eles mais precisam. Se você é um filho de Deus agora e está passando por alguma grande dificuldade, você não deve interpretar essa dificuldade como sinal de infidelidade e desatenção de Deus. Porque essa dificuldade em si é um sinal seguro do zelo de seu amor redentor por você, se você é um redimido pelo seu sangue. Você não está sendo abandonado, você está sendo amado. Então, olhe para cima e diga: glória a Deus por essa situação. Chega de reclamação. Isso é um anti-evangelho que esmaga a sua alma e suga a vida espiritual e o vigor para viver para a glória de Deus. Porque quanto mais você prega esse anti-evangelho para si mesmo, menos você poderá ser um porta-voz vibrante e apaixonado para os outros do evangelho de Cristo. É graça. Agora, aqui está o que você precisa entender. Quando você está naquele momento, quando está no barco em que não queria estar, quando está na tempestade em que não queria estar, e nas ondas em que você não queria estar, você vai pregar algum tipo de evangelho para si mesmo. Sempre acontece. Isso é inescapavelmente verdade. Então eu digo isso o tempo todo, não é? E as pessoas costumam rir quando isso é dito a elas. Mas isso é muito sério. Ninguém é mais influente em sua vida do que você. Porque ninguém fala mais com você do que você mesmo. Entende? Talvez você esteja rindo. A maioria de nós aprendeu que é melhor não mover os lábios, porque as pessoas vão pensar, é óbvio que a gente está louco, mas a gente está falando conosco o tempo todo. E quando você está tendo essa conversa consigo mesmo, é melhor você realmente ter ela só na sua cabeça, não é? E não andando por aí, porque senão você vai acabar internado, né? Mas ouça, as coisas que você diz a si mesmo são profundamente importantes. Você está sempre em uma conversa profundamente teológica e paradigmática consigo mesmo. Você está, na verdade, em uma conversa hermenêutica, interpretando a vida o tempo todo para si mesmo. E sua hermenêutica para suas experiências é ou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou algum tipo de anti-evangelho que, na verdade, esquece e é o oposto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas você está inexoravelmente sempre interpretando a vida e seus acontecimentos para si mesmo. Agora, eu quero que você faça nesse momento algo que é sagrado, não é? E que nós temos juntos se estamos em Cristo. Faça a si mesmo a pergunta: nesses momentos, que tipo de evangelho você prega para si mesmo? Quando você está na tempestade que você não queria, quando você está na situação desesperadora que você não queria, abra seu coração, querido, e deixe a convicção entrar. Não é? O que você diz a si mesmo? O que você tem dito durante o último ano, os últimos 2 anos? Ouça, talvez essa dificuldade não seja apenas oposição do inimigo. Talvez essa dificuldade não seja apenas o desagrado que as pessoas tendem a ter pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque é uma mensagem difícil. Talvez seja a graça transformadora que você está realmente experimentando. Deus o levará aonde você não pretendia ir para produzir em você o que você não poderia alcançar por si mesmo.
Sua vida dada para você glorificar a Deus será marcada por problemas precisamente porque Jesus te ama. Ele te ama. Agora, observe o que acontece em seguida. Jesus está na terra. Os futuros líderes estão no barco. E Marcos 6,48 diz que ele viu que eles estavam avançando com grande dificuldade, porque o vento estava contra eles. Então, por volta da 4ª vigília da noite, ele veio a eles caminhando sobre o mar. Ele pretendia passar e chegar até eles. Agora, a 4ª vigília da noite nos diz, se você observar as pistas de tempo mais amplas no passado, que esses caras estão remando há cerca de 8 horas, desde que saíram. 8 horas. Eles devem estar completamente exaustos, totalmente desanimados. Jesus vê a dificuldade em que estão e se levanta e começa a caminhar sobre a água. Ele anda sobre o mar no meio da tempestade. Sabe? Quer dizer, como podemos ler essas passagens da Escritura e dizer, sim, ele andou sobre o mar, como se andar sobre o mar fosse a coisa mais comum que a gente já viu, e ainda no mar tempestuoso. Ou seja, o que aconteceu conosco? Por que nós às vezes lemos as coisas mais incríveis na Bíblia como se fosse algo comum? Agora, quando Jesus faz essa caminhada, há 2 coisas com as quais você é confrontado nesse texto. Estas são literalmente os pontos-chave para entender o que Deus quer falar conosco nessa passagem. Elas começam a desdobrar o que esta passagem significa na vida de Cristo e de seus discípulos. E por que essa passagem foi retida e colocada ali na palavra de Deus, na Bíblia, para nosso exemplo e nossa instrução. No momento em que Jesus faz essa caminhada, você sabe que esse Jesus de Nazaré é de fato o Senhor, Rei, Criador, Deus Todo-Poderoso, porque um cara comum não pode fazer uma caminhada dessa. Essa é uma caminhada para Deus. Então, não tentem isso, né? Este é o Senhor Todo-Poderoso. Se o que Marcos quer fazer em seu evangelho é demonstrar que Jesus de Nazaré é de fato o Filho de Deus, então o caso está encerrado. Não é? A barganha terminou. O argumento venceu. Este é o Senhor. E Ele pode fazer o que Ele quiser na criação, porque Ele criou suas leis. Isso é uma glória incrível sendo demonstrada aqui. Apenas essa pequena cena deveria levar todos nós aos nossos joelhos para declararmos glória, glória, glória. Como isso pode ser? Quem senão o Senhor, o Eu Sou, pode desafiar as leis de sua criação se assim quiser? Eu fico preocupado que tenhamos perdido nossa admiração pelo costume de lermos a palavra de Deus. Perdemos o senso de admiração, que já não somos tocados pelas cenas de glória que são apresentadas diante de nós nas Escrituras, que elas atingiram um nível de normalidade e se tornaram banais para nós. Isso então não captura mais nossos corações e não nos leva mais aos nossos joelhos. E a gente pode confessar, não é, que ouvir sermões e palestras e ver vídeos, às vezes, constantemente, estar com a Bíblia acaba tendo um efeito contrário quando nós não estamos atentos aos ardis de Satanás e nós perdemos a admiração. Então não me surpreende que algumas pessoas adormeçam. Me surpreende que mais pessoas não façam isso. Este é o Senhor Todo-Poderoso que faz coisas gloriosas.
Isso é uma coisa gloriosa. Este é o teu Senhor e o meu Senhor. Este é o teu Salvador. Este é aquele que invadiu, se você é filho de Deus, invadiu o seu pequeno universo com a sua graça. Ele é incrível em glória. Mas há algo mais aqui que é muito importante. No momento em que Jesus faz essa caminhada, você agora sabe o que ele tem em mente para este momento. Não é? Então, deixe isso penetrar. Não é? Porque se tudo que Jesus queria fazer era remover a dificuldade, ele não precisava ter feito a caminhada. Não é? Tudo o que ele teria que fazer é dizer: paz, aquietai-vos lá da margem, e o mar ia ficar calmo. O vento teria acalmado, as ondas teriam se acalmado e os rapazes no barco teriam continuado, de repente, pensando: e passou a tempestade. E eles iam continuar indo em direção a Betsaida. No momento em que Jesus faz aquela caminhada, você tem que entender isso. Você então sabe que ele não está atrás da dificuldade deles. Ele está atrás dos homens que estão no meio da dificuldade. Ele quer fazer algo no coração e nas vidas dos homens que estão naquela dificuldade e não na dificuldade. Esse é o plano e o propósito. E nós podemos falar aqui, querido, quando você está passando por dificuldades, pelo que você mais ora, mais redenção, mais graça. Você está passando por um momento difícil em sua vida, em seu casamento, em seu ministério, e está cantando sobre a graça de Deus, eu amo proclamar. Talvez não. Talvez você seja tentado a julgar se Deus está próximo ou não, a fidelidade amorosa do Redentor, pela disposição dele de remover ou não a dificuldade. E talvez você seja tentado a se perguntar por que aquele cara ao seu lado parece ter conseguido escapar de todas as dificuldades, aquele casal que mora ao seu lado, e você não. Isso é notável. É notável que essa seja a resposta de Jesus. Isso é ensino, é instrução para nós. Agora, quando diz que ele pretendia passar por eles, não significa que ele estava tentando se esconder ao redor do barco ou que precisava de GPS para se localizar. O que está dizendo é que ele queria fazer um barco grande o suficiente para que todos os discípulos vissem. Agora você precisa imaginar a cena que está sendo descrita em Marcos 6. Aqui está, nada mudou. O vento ainda está soprando. As ondas ainda estão batendo com força no barco. O barco ainda está subindo e descendo. A dificuldade permanece, mas agora Jesus se introjetou fisicamente no meio da cena. Ele está agora em pé ao lado do barco, no meio da tempestade. E aquele momento foi criado por Cristo para pregar o Evangelho aos discípulos. Foi criado para alterar tudo o que eles pensam sobre si mesmos. Tudo o que eles pensam sobre a vida. Tudo o que pensam sobre o significado e propósito. Tudo o que pensam sobre sua identidade. Deveria ser um momento de transformação. Isso é a graça operando e a santificação operando. Isso é Cristo buscando transformar os corações das pessoas que ele pretende usar para a sua glória no mundo. Jesus está atrás do teu coração, querido. Você está assistindo ao processo de transformação acontecer nesse momento, em 2024. Não é? Agora, voltemos para aquilo que a Bíblia está dizendo. Em Marcos 6, 49 e 50 diz que quando viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar, porque todos viram e ficaram apavorados. Em vez de serem encorajados por esse momento em que Jesus está buscando, ao se colocar na cena, alterar tudo o que eles pensam sobre quem são,
Tudo o que eles pensam sobre a vida, o ministério, o casamento, tudo o que pensam sobre a vida e o significado e propósito e identidade, esses caras estão em pânico novamente. Parecem totalmente despreparados para o que Cristo faria neste momento. Agora, eles tinham testemunhado exibições incríveis de glória messiânica. Tinham visto milagres após milagre. Tinham assistido Jesus ressuscitar uma menina morta. Ela estava morta. 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 Quantas pessoas você já viu morta e se levantar? Eles viram. Eles tinham visto ele acalmar outra tempestade. Alimentar uma multidão com um almoço farto, com a pequena porção de um menino. Tinham visto coisas de uma glória impressionante. No entanto, aqui estão eles em dificuldade novamente. E estão em pânico, como se não tivessem aprendido absolutamente nada, como se estivessem totalmente despreparados. Querido, não seja muito duro com os discípulos. O que acontece com você quando passa por dificuldades novamente, mesmo tendo sido livrado de outras? Você se entrega novamente à preocupação, à ansiedade, não dita o momento. Pergunte-se se seria melhor fazer outra coisa na vida, ou se uma guinada, ou se outro tipo de coisa, outra vida, a vida de outra pessoa não era o que te traria a tranquilidade em vez da vida que você está vivendo. A questão é, você aprendeu suas lições? Ou a dificuldade situacional produz o mesmo pânico que produzia em 2023, em 2022, em 2021, na pandemia? O que acontece com você quando essas tempestades vêm? Olhem para suas Bíblias. O que acontece a seguir é uma bela imagem da graça do Messias. Jesus não fica ao lado do barco e diz gritando com os discípulos: eu desisti, demonstrei glória após glória após glória. Vocês nunca entenderão. Saiam do barco. Estou escolhendo novos discípulos. Tudo tem um limite. Aqui está uma imagem do zelo e da paciência de Cristo, da fidelidade da sua graça. Ele fala palavras maravilhosas de graça aos seus discípulos. Ele diz: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Ele diz ternamente: vocês não entendem. É impossível que vocês estejam na tempestade, separados de mim, porque suas vidas foram invadidas pela minha graça. Vocês nunca estão sozinhos. E eu acredito que nessa passagem Jesus está dizendo mais do que: ei, sou eu, tenham bom ânimo. A gente vê que Jesus está tomando um dos nomes de Deus. Ele está dizendo: não entendem, o eu sou está com vocês. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor Criador, o soberano em cujos ombros repousam todas as promessas da aliança, desde a eternidade. Aquele que se dará como um cordeiro do sacrifício. O eu sou está aqui. O eu sou está aqui. Em cada situação, o eu sou está aqui. Nada, nunca mais será o mesmo, porque sua vida foi invadida pela graça do eu sou. E naquele momento em que essas palavras são ditas, elas são ditas enquanto o vento ainda está soprando. Elas são ditas enquanto as ondas ainda estão quebrando. E elas são ditas enquanto o barco ainda está subindo e descendo. Por quê? Porque às vezes você precisa da tempestade para ver a glória. Isso é a graça. Porque naqueles momentos em que você se depara com a sua fraqueza, quando se depara com a falta fenomenal de controle que você tem sobre a sua vida, as situações da vida, naqueles momentos em que você se sente pequeno e se sente impotente, quando não pode alterar as coisas que gostaria de alterar, então a glória do Messias é vista em seu mais belo relevo. Isso é graça. E talvez naquele momento, aquela glória que você passou dias após dias
após dias, que você passou porque perdeu o seu espanto de cantar um Amazing Grace, uma graça maravilhosa, porque não é mais. Talvez aquela glória te atinja de novo e de novo. Você precisava da tempestade para ver a glória. Ele está atrás do seu coração. Não reclame, não resmungue. Ajoelhe-se e adore. Quem é um Deus como nosso Deus? Quem tem misericórdia rica e livre como nosso Deus? Porque Ele se importaria com pessoas como nós? Porque Ele se importaria em criar momentos transformacionais para você? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Ele é um Deus de graça gloriosa. Ele é um Deus de amor eterno. Agora, quando a gente volta às Bíblias, finalmente, às nossas Bíblias, né? Marcos 6,51 diz: e ele entrou no barco com eles, e o vento cessou, e eles estavam completamente atônitos. Não é um elogio a eles. Este é um dos poucos lugares onde Marcos faz um comentário editorial explicativo, porque não compreenderam acerca dos pães, mas o coração deles estava endurecido. Marcos 6,52. Você vê, essa situação não deveria ter sido para eles uma situação de estarem atônitos. A admiração é meio que ser levado além das categorias normais que tenho para entender ou explicar algo. Claramente, não foi um momento de fé para eles. Foi um momento de terror e pânico. E Marcos nos explica por quê, querendo que entendamos a distinção entre admiração e fé. Você pode se admirar com a teologia intrincada da Escritura, a teologia da graça, né, das doutrinas da graça, dos decretos de Deus, da soberania de Deus, e ainda não estar vivendo pela fé, queridos. Vamos falar sobre isso sinceramente. Você pode se admirar com a grande narrativa da história redentora e ainda não estar vivendo pela fé. Você pode se admirar com o lindo plano de Deus eterno para a sua igreja e ainda não estar vivendo pela fé. Você pode se admirar com os maravilhosos recursos que agora estão disponíveis para todos nós no corpo de Cristo e ainda não estar vivendo pela fé. Você pode se admirar com a maravilhosa música de adoração num culto e ainda não estar vivendo pela fé. Há uma diferença profunda, até significativa, entre admiração e fé. A admiração é algo que você faz com o seu cérebro. A fé é um investimento do seu coração que altera a maneira como você vive. Há uma grande diferença entre admiração e fé. Então é dito, porque não compreenderam acerca dos pães. Marcos 6,52. Já falamos a respeito disso. Então, este é o sublinhado humilhante, né? O negrito humilhante. Diz, porque o coração deles estava endurecido. Há uma razão. É a imagem de um coração de pedra. Imagine que eu tenha uma pedra nas mãos agora. Imagine que eu esteja apertando essa pedra com toda a minha força. O que você acha que iria acontecer agora aqui com a minha mão? Bem, olhe o tamanho dos meus braços, não é? A resposta é fácil, não é? Eu posso confessar, não vai acontecer absolutamente nada, porque aquela pedra é resistente à mudança. Essa dureza de coração é uma imagem de resistência à mudança. E porque uma pessoa escolhida, um seguidor de Cristo, seria resistente à mudança? Às vezes, quando a gente prega na igreja, muitas pessoas gostam, mas às vezes tem pessoas que ficam chateadas porque elas dizem: o pastor estava falando comigo. Ela foi num culto esperando que o pastor falaria com quem? Pregaria para quem?
Então eu vou dizer, porque você está muito satisfeito com onde você está, é que você é resistente à mudança. Se você estivesse insatisfeito realmente com o que o seu coração é diante de Deus, você ia desejar mudança. Portanto, o que você tem nesse trecho são dois grandes perigos para qualquer pessoa que tem um privilégio que nós temos no reino, de conhecer Cristo. E eu quero apresentar o perigo a vocês, caso você não tenha percebido, vocês não tenham percebido. O primeiro é o perigo de perder o seu espanto. Porque o espanto deve ser a razão pela qual você faz tudo em sua vida. E ele deve ser a missão do seu ministério. Sabe, o senso de maravilha. E uma geração, diz o Salmo 145, verso 4, irá comemorar as tuas obras diante da próxima geração. Você deve devolver às pessoas o seu espanto. O mundo inteiro deve ver que a coisa que mais te espanta, te encanta e te maravilha é Cristo. A igreja deve ver, tua família deve ver, o mundo deve ver. É muito difícil de fazer se você perdeu o seu espanto, o seu senso de maravilha. O espanto e o senso de maravilha por Deus é um ingrediente significativo para viver para a glória de Deus. O segundo perigo é o perigo da chegada. É o perigo de que coisas como o conhecimento teológico e o esmiuçar das doutrinas bíblicas e a experiência na vida, não é, começarão a mostrar que você fazer você acreditar que é um graduado em graça. Podemos olhar para isso, embora não saiba, porque a gente fica sempre pedindo a permissão, a gente devia dizer logo, né? Não há ninguém graduado na graça no reino de Deus. Ninguém, incluindo eu. Isso é preciso que a gente entenda. Você é dado à insatisfação e às vezes, como Asaf, a inveja. É óbvio que a gente dá outros nomes. E a queixa, precisamente porque está resistindo à graciosa obra do Redentor em sua própria vida. Você tem um coração duro e não gosta de suas mãos, das mãos de Cristo sobre você. Você não vê essas mãos como mãos de amor que estão te apertando. Você não vê como mãos de amor, misericórdia e graça. E se você for honesto, às vezes você dirá: apenas me deixe em paz e deixe a minha vida ser fácil. Eu quero que a minha vida seja fácil. Isso é dureza de coração. Quando você foi levado para onde você não escolheu ir, o que você diz? Quando você foi levado para onde você não queria ir, o que você disse e o que você diz a si mesmo? Você ensaia para si mesmo, mais uma vez, a incrível glória do seu Salvador, para que a vida não seja avaliada apenas com base em sua facilidade ou em suas circunstâncias ou dificuldade, mas com base na presença dele. Quando você está passando por esses momentos, você diz a si mesmo: sei por que isso aconteceu, porque estou profundamente necessitado da graça redentora. É o que você diz quando as coisas começam a ficar difíceis. As coisas começam a ficar difíceis. Ouça, o zelo do seu Redentor não é primeiro tirá-lo da dificuldade, de qualquer dificuldade da vida. Ouça isso que está prestes a ser dito. O zelo do seu Salvador Redentor é resgatá-lo e salvá-lo de você mesmo. Louve-o, porque posso fugir de situações difíceis, de pessoas difíceis, de uma igreja que eu acho difícil. Posso fugir de um testemunho que está se tornando difícil na faculdade,
no trabalho, na vida. Posso fugir de pessoas contenciosas, mas não posso fugir de mim mesmo. E descobri que quando eu tento fugir de mim mesmo, sempre acabo comigo mesmo no final da linha. Portanto, eu preciso da graça redentora. Eu preciso de um Salvador que me leve para onde eu não queria ir, para produzir em mim o que eu não poderia alcançar por conta própria, para que o espanto, a admiração, o senso de maravilha da grandeza de Deus, da beleza da sua graça, viva novamente, e a chegada disso em mim faça eu morrer para mim mesmo, para que eu não apenas seja capaz de fazer exegese da verdade, da fé, mas para que me torne progressivamente um homem de fé, uma mulher de fé. Esse é o zelo do teu Salvador. É isso que Ele vai fazer em cada tempestade, e em cada uma delas, não é? Não pregue para si mesmo um anti-evangelho. Pregue o evangelho para si mesmo. Amém, querido. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz.
voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim.